Oi, pessoal, Bonato. Eu vou gravar essa aula de novo para vocês, conforme a gente tinha combinado daquela vez. A gente está já avançando bem na eletrodinâmica e a gente vai entrar agora num tema que é a potência elétrica. Por mais que vocês estejam gostando bastante dos outros vídeos, né, do canal, acho que chama Física 2.0, o menino explica com bastante paciência, principalmente as contas. Essa agora eu já quero trabalhar mais perto, assim, né, mais próximo de vocês, porque potência é um assunto que cai muito em vestibular, quando a gente fala principalmente em Enem, é uma coisa que tem muita incidência. Então, eu acho bem importante a gente deixar nos mínimos detalhes, pelo menos esse conceito de potência elétrica, para que não tenha dúvida. Mas mesmo assim, eu vou deixar o link, né, daquele gurizinho lá do Física 2.0 para vocês acompanharem as contas, porque ele também é bem didático. Acredito que para quem sente dificuldade com matemática, ele está ajudando bastante. Vamos lá. O nosso tema agora, então, é potência elétrica. Potência não é um conceito único e exclusivo da eletricidade. Existe potência em diversos aspectos da física. Tem potência mecânica, potência térmica, tem potência elétrica também, né, que a gente já comentou. Tem potência em relação a movimento de carro, conforme você já deve ter ouvido falar em alguns nos locais. Ah, esse carro tem tantos cavalos de potência. Alguns usam até quilowatts, né, que é a unidade certa, pode se conhecer ou não. Mas só falando, ele é um conceito bem abrangente, né? Na verdade mesmo, eu não coloquei isso nesse slide, você vai me dar um pouquinho de licença, eu vou sair aqui e vou escrever já a equaçãozinha completa da potência. A potência ela é um conceito na física que, na verdade, ela deveria ter sido trabalhado lá no primeiro ano, mas não vem ao caso agora, tá? A gente não vai se vitimizar em nenhum aspecto, e ela, né, é um conceito muito útil, que ela trabalha com a quantidade de energia que você consome, ou fornece, ou gasta, dividido pelo tempo que você demorou para consumir ou gastar aquilo. Então, ela te dá mais ou menos uma ideia de velocidade do quanto você está consumindo ou fornecendo energia para algo. Por isso que ela sempre é conectada à ideia de consumo, de gasto, de você pagar para utilizar aquela energia. Poxa, professor, comprei um aparelho que tem muita potência elétrica, ele vai consumir muita eletricidade e sua conta vai vir mais alta. Então, exemplificar, o chuveiro é um aparelho que tem um consumo elevado, então ele tem uma potência elétrica muito elevada. Um outro exemplo, por exemplo, vocês já ouviram falar de aparelhos de som, o aparelho de som já caiu fora da moda, caixinha de som dessas da JBL, que traz uma potência sonora muito elevada, então ela consegue transmitir muita energia sonora num curto intervalo de tempo, por isso que o volume fica mais alto e você tem a sensação dessa caixinha ter tocado um som mais alto, no nível de decibéis muito mais alto em relação a isso. Então, na verdade, a fórmula principal da potência pura e crua é energia dividido por tempo. E aqui dentro você pode colocar qualquer energia que você quiser. Se alguém viu, por exemplo, isso no primeiro ano, essa energia é o famoso trabalho. Aquele trabalho força vezes deslocamento. Também poderia ser a famosa energia cinética, não sei se vocês lembram. Também tinha potencial gravitacional, a potencial elástica. Então, lá no primeiro ano, a gente já trabalhava muito isso para que vocês não confundam a ideia de energia com a ideia de potência. Um exemplo que eu gostava muito de trabalhar com os meus alunos era assim, ó, para que eles compreendessem bem assim o conceito de potência. Você tem uma pista de atletismo, né, onde você vai fazer a prova dos 100 metros rasos, aquela prova clássica, né, das Olimpíadas. Eu não sei se você sabe, é o que o Usain Bolt é campeão, né? Eu acho que ele ainda é campeão, né, das últimas Olimpíadas, eu não me lembro muito bem. Mas que o Usain Bolt foi o grande recordista aí durante muitos anos. E aí eu sempre propus aos alunos pensarem no seguinte aspecto, né? Num lado, assim, né, numa das pistas, você vai colocar o Usain Bolt, que é esse craque, esse mestre do atletismo, e que ele vai correr essa prova, claro, numa velocidade absurda, vai deixar você comendo poeira no meio do caminho, né? Mas, sou professor, como assim? O senhor não me conhece, eu corro bem pra caramba. Ah, faça-me um favor, você não vai querer competir com o nosso queridíssimo Usain Bolt, né? Então, você vai botar lá
num lado de uma pista, o Usain Bolt correndo, disputando lá os 100 metros rasos com você. Aí, paralelamente, numa pista ao lado, você vai botar o seu querido professor Bonato, tá bom? Então, o Usain Bolt e o Bonato competindo lado a lado numas Olimpíadas. É claro que não tem discussão, né? O Usain Bolt vai ficar para trás. Não, o Usain Bolt vai destruir o Bonato na corrida. Então, ele vai chegar à linha de chegada aqui muito mais rápido do que o seu professor de física. Apesar que o seu professor de física, pelo fato de ter um belo físico, ele não vai conseguir ganhar do Usain Bolt na prova dos 100 metros rasos. Agora uma perguntinha importante para você matutar. Sabendo que o Usain Bolt vai correr muito mais rápido que o Bonato e vai chegar muito mais rapidamente na frente que o Bonato, responda para mim, quem vai consumir mais energia nessa prova olímpica? Quem vai fornecer mais energia para o seu corpo no desenvolvimento daquela trajetória para conseguir completar a prova num determinado tempo? E nesse momento, muitos alunos respondem que professor, é claro que é o Usain Bolt. Mas você está enganado. O Usain Bolt ele não consome mais energia que o Bonato. Esta é a diferença da ideia de potência. Sabe por quê? Aliás, isso é um detalhe, por isso que os médicos eles mandam muito, principalmente uma pessoa que está obesa, que está sedentária, em vez de fazer exercícios físicos correndo, que ela faça caminhando, porque na verdade você, presta atenção no que eu vou falar, para depois não confundir, você correr 5 quilômetros é basicamente igual a caminhar 5 quilômetros, na física. Claro que dentro da biologia, pelo fato de você estar mais ofegante, o seu coração ele bate mais e você tem a sensação de queimar mais calorias. Mas assim, trabalhando nas proximidades, como 100 metros não é uma distância de 300 quilômetros, que é algo que você já deve estar correndo aí cotidianamente, né? Sai para correr, vai até o rio e volta no mesmo dia. Então não é uma distância absurda, tá? 100 metros é bem pouquinho. Então, basicamente, o Usain Bolt ele vai consumir a mesma energia que o Bonato, porque é a mesma distância, a mesma trajetória. Eles vão percorrer o mesmo caminho. Só que aí você já está querendo me matar. Fala, pô, professor, como é que o senhor vai se comparar ao Usain Bolt e falar que ele vai gastar a mesma energia que você? Claro que ele vai gastar a mesma energia, mas não com a mesma velocidade. É aí que entra o conceito de potência. Para que você entenda que ela te dá uma ideia de consumo de energia. Então, claro, não sei se você sabe, o Usain Bolt ele faz essa prova aí em 10 segundos de tempo. Aproximadamente, ele faz um pouquinho menos, tá bom? Mas vamos aproximar. Física a gente aproxima tudo. Então ele faz mais ou menos em 10 segundos, né? O intervalo de 100 metros rasos, enquanto o professor Bonato, em 100 metros, ele vai demorar o quê? Uns 100 segundos. Claro, não tem comparação, né? Se eu conseguir terminar a prova, né? Que é outro detalhe. Então agora você compreende muito bem por que a sua resposta inicial foi: ah, professor, o Usain Bolt ele vai consumir mais energia. Não, ele não vai consumir mais energia, ele vai consumir a mesma energia, só que de uma forma muito mais rápida, porque ele tem uma potência muscular muito maior. Ele consegue fornecer esses 300 joules num intervalo de tempo e com muito mais eficácia, constância do que o seu obeso careca professor de física Bonato. E aí a gente pode, por exemplo, ilustrar isso aqui nessa equação. Os dois consomem 300 joules de energia. Então você pode falar, o Usain Bolt gasta 300 joules de energia, só que ele faz a prova em 10 segundos. Então a gente fala que ele consumiu uma energia numa potência de 30 watts. Que ele está consumindo 300 a cada 10, ou seja, é 30 joules a cada segundo. 300 dividido por 10, né? Corta um zero, dá 30 joules por segundo. Então ele é muito mais potente. Por isso que ele é ofegante, ele é mais forte, precisa de uma força muscular, mas ele consome a mesma energia. Já o professor Bonato, ele fez um intervalo de 100 segundos, já ele vai consumir de novo, né? A mesma, tá repetitivo, mas é bom falar isso, a mesma energia. Só que como é num intervalo de tempo maior, eu faço uma potência menor. Então essa é uma ideia que tem que estar muito claro na cabeça de vocês. Porque agora o tema da aula
já é um tema que vai trazer esse conceito de potência, só que para os elétrons. Claro, não vão botar os elétrons percorrendo 100 metros rasos nas Olimpíadas, mas eles vão ter a capacidade de fornecer energia num intervalo de tempo maior ou menor, conforme você requisita os elétrons de uma tomada. Então, claro, quanto mais rapidamente você puxa os elétrons, ou quanto maior a corrente que está passando ali, mais elétrons vão passar pelo seu fio e mais rapidamente eles vão deixar energia. Então a gente fala que eles vão fornecer uma potência elétrica muito grande, tá bom? Então por isso que a gente tem essa questão. Então já vamos para esse slide aqui que eu quero destacar alguns pontos importantes para justamente vocês conseguirem entender alguns aspectos básicos da ideia da potência elétrica, tá bom? Primeiro, conforme lá eu já revisei aí com vocês, não sei se você viu isso no primeiro, se viu, tá? É bom revisar. Se você não viu, você pode dar uma aprendida legal de que é uma potência, não só para eletricidade, mas como para qualquer outra coisa. É a quantidade de energia dissipada por um corpo em função do tempo. Só que aqui que está o detalhe. Quando a gente vai falar de potência elétrica, então a gente já vai ter que pagar o nome para botar elétrica. Na potência elétrica, não é qualquer tipo de energia que você vai tratar. Tá bom? Ó, energia de corrida, energia sonora, energia luminosa. Não, é energia do efeito Joule. Professor, o que é efeito Joule? Tá aqui embaixo, ó, tá? Acompanha essa imagenzinha aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. O efeito Joule, claro que ele é um efeito descoberto pelo Joule, né, o próprio nome já fala. E o Joule, ele propôs a ideia que os elétrons, ao caminharem por um fio, tá? Imagina que isso aqui é um fio, tá bom? Um fio que está aqui. Aí vamos fazer a secção transversal do fio, né? É difícil desenhar aqui, vocês me perdoem, tá? Então é como se fosse aqui, você estivesse vendo ele tridimensionalmente, tá? E os elétrons estão caminhando por esse fio, assim, descendo por esse fio. O problema é que esse fio é composto por átomos, né? Moléculas, que tem a ligação metálica, se você não lembra lá das aulas da Ana, a ligação metálica é o famoso buraco de elétrons, né? Ele tem uma troca livre, ou são elétrons livres que podem passar. E esse elétron, infelizmente, ele não caminha pelo metal de forma reta. Ele não tem uma trajetória muito pacífica. Né? Ele sai de um ponto da tomada, ele caminha linearmente pelo fio, né? Tem o fluxo atravessando para chegar até o outro ponto da tomada. Pelo fato de ter um monte de molécula aqui no meio do caminho, ele acaba batendo nessas moléculas. Então ele tem colisões. Essa palavra é muito importante. Não chega a ser uma colisão porque não bate, tá? Você tem a repulsão elétrica, outros fatores aí no meio do caminho, mas não vem ao caso agora. É como se fosse uma batida, tá? Então você sai para atravessar desesperadamente um grupo de colegas que está no meio do pátio do CEMEP. Então um monte de gente lá, né, postada igual a árvore parada falando mal da vida dos outros. Você quer sair correndo, sei lá, para pegar o dinheiro na sua mochila e comprar um salgado. Puta, que saudade desse salgado do CEMEP. Porra, aqui em casa tá todos os dias essas merda de pão, margarina. Que saudade de salgado. Eu vou voltar, vou comer 30 salgados. Vou engordar 50 quilos só de salgado. Concentra, Bonato, concentra. Então ali, ó. Você vai atravessar aquele grupo de colega lá no pátio do CEMEP. Se tiver um monte de gente no meio do caminho, dificilmente você vai encontrar um caminho linear em que você atravesse. Então você vai fazer o quê? Você vai sair chegando dando voador em todo mundo. Então você já dá uma esbarrada num, já dá uma esbarrada no outro, já dá uma esbarrada no outro, quando você vê, você está na sua sala. Só que, peraí, agora tem um conceito físico importante. Cada vez que você dá uma esbarrada, ou que você sofre uma colisão, você perde velocidade. Tá bom? Você perde. Você perde igual um carro batendo em alguma coisa. Você não mantém a velocidade. Você perde parte da sua velocidade. Essa perda de velocidade também é uma perda de energia cinética. Então, para cada colisão que o elétron tem ao atravessar o fio, ele perde parte da energia elétrica que ele carrega. E esta energia é perdida, essa perda, ela vem na forma de calor. Essa é a ideia-chave. Calor. Então essas colisões, o elétron vai batendo, tum, 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 ele chega lá no final do fio,
E para cada colisão que ele tem, consequentemente, parte da energia do movimento dele é dissipada, e essa dissipação vai em forma de calor. Tá bom? Por isso que o chuveiro elétrico esquenta. Porque o chuveiro elétrico ele não é um aparelho absurdamente complexo. Ele é um aparelho que ele tem uma mola interna. Ah, já estamos na internet, né? Isso é o bom disso, né? Vamos mostrar para vocês. Então, eu não sei se você já viu a resistência de um chuveiro na sua vida, mas a maioria avassaladora das resistências de chuveiros, elas são uma mola. É isso daqui, ó. Um chuveiro é um pote, um Tupperware não, fala brasileiro, né? Um Tupperware, onde o cara põe uma mola mergulhada lá dentro desse pote, liga esses dois pontos da mola aqui na tomada, tá bom? Um sempre fica ligado e o outro são as chaves inverno e verão que você seleciona lá. Tá? Uma hora você conecta aqui, outra hora você conecta lá. Não vem ao caso agora explicar muito bem o porquê. Mas aí o que que acontece? Vamos botar essa imagem maior aqui, porque para quem está no celular, né, sempre faz bastante diferença e consegue ver melhor. Deixa eu ver se eu consigo ver só a imagem. Acho que isso aqui tá bom, né? Só a imagem aqui, ó. Só um pouquinho, né? Abrir a imagem, uma nova guia. Tenha paciência aí. Então, tá lá, né? É uma mola. É uma mola. Aí, conforme o elétron entra aqui, ele vai ter que atravessar toda esta mola para sair daqui. E galera, tá? Cara, gata, esse fio, ele não é grosso, ele é fininho. E ele é fininho de propósito. Porque quanto mais fino ele for, mais colisões e pancadas o elétron vai sofrer. Então esse é o objetivo de uma resistência de um chuveiro. Permitir um caminho longo e fino, de alta resistência, onde o elétron, ao atravessá-lo, sofre muitas colisões e perde muita energia do movimento que ele vinha carregando. Essa perda se transforma em calor. E aí, batata, meu querido, minha querida. É só você usar o calor para o que você quiser. Então, no chuveiro, você usa o calor para esquentar a água e a água cair na sua cabeça e lavar o seu cabelo, né? Menos o meu. Numa cafeteira, ele também esquenta a água para passar lá no cafezinho e coar o café bonitinho. Num secador de cabelo, puta, tem que falar de cabelo de novo. Num secador de cabelo, ele esquenta o ar que atravessa por ele e sopra lá na sua cara para secar o seu cabelo. Então, essa dissipação de energia por efeito Joule é muito importante. Ela é bem importante, tá bom? Porque toda vez que a gente for tratar da resistência elétrica, a potência dissipada numa resistência elétrica é a quantidade de energia térmica que aquele resistor vai gerar a cada segundo. Então, professor, eu comprei um chuveiro de 4.400 watts, quer dizer que em um segundo de funcionamento, ele gera 4.400 joules de energia para esquentar a sua água. Se você lembra do ano passado, você pode pegar esses 4.400 joules e jogar na fórmula do Quimacete. E dependendo da massa da água que está lá dentro do chuveiro, você calcula o acréscimo de temperatura ΔT que esse chuveiro vai ter. Por isso que há algumas conexões e depois a gente vai treinar, que tem dessa disciplina aqui, ó, da potência elétrica, com o Quimacete e Quimole, que são aquelas formulinhas que vocês devem ter terminado ano passado, mexendo com essa parte de termodinâmica, tá bom? Tá, então eu acho que essa coisa de efeito Joule ficou bem legal, tá bom? Mesmo assim, eu vou deixar outros links aí, tá? Para vocês verem. Aqui tá um GIF que eu acho muito legal, mas infelizmente ele não é mais atual. Isso é uma lâmpada incandescente acendendo. Muito pouco de vocês ainda tem lâmpada incandescente dentro de casa. Mas uma lâmpada incandescente, ela não tem como função principal gerar luz. Ela tem o mesmo funcionamento de um chuveiro. Ela é uma pequenina mola que fica dentro de um bulbo de vidro. Quando o elétron passa por esta mola, ele sofre muitas colisões, ele apresenta muita resistência e aquela mola esquenta. Só que ela esquenta tanto ao ponto de emitir luz. Por isso que ela acende, ela acaba emitindo a luz. É como se você pegasse um prego, deixasse num fogão lá
esquenta esse prego e deixa umas 2 horas o prego esquentando. Chega um momento que ele vai ficando tão quente, que ele começa a acender. Ele primeiro vai ficar vermelho, depois ele vai ficar laranja, ele vai ficar branco, amarelo, desculpa, aí depois branco. Então você, dependendo da temperatura, você começa a ter o corpo emitindo luz, não vem ao caso agora, tá? Isso é uma coisa bem complicada aí, ilegal da mecânica quântica, que trata do pulo ou salto eletrônico de um elétron de uma camada para a outra. Tá bom, então vamos que vamos. Na física, nem tudo são rosas. Então é muito legal você ver que a potência elétrica ele te dá essa ideia de consumo de energia térmica por segundo, tá? A diferença entre energia e potência. Teve muita gente que pôde revisar e ficou bem legal. Por que nem tudo são rosas? Porque na física, além de a gente explicar como funciona, a gente mede. Se a gente não medir, não é física, tá? É história em quadrinho. Então, potência é isso. É um conceito que trata o quanto de energia você consome por tempo. Né? Na eletricidade, ela produz calor em resistores, ela produz calor por efeito Joule, e a medida dela vem da famosa equação do piu-piu. Então, piu-piu, clássico. Igual o Rui, né, que eu falei para vocês na outra aula, é igual U sobre I, é clássico na física, o piu-piu também é. Tá? Então, a fórmula do piu-piu é categórica aqui. Ela vem de uma dedução um pouco mais chata daquelas fórmulas da eletrostática, tá? Você vai pegar aquela fórmula, porque na verdade a energia é trabalho. Eu não sei se você lembra lá do primeiro ano, trabalho é força vezes distância. Aí você vai pegar aquela fórmula da força, que é K, Q1, Q2 sobre D quadrado, multiplicar pela distância. Aí desse trabalho você vai dividir por tempo, você vai introduzir outros conceitos ali dentro, de corrente elétrica. Pá, não vem muito ao caso agora. Ela tem uma dedução. Para quem quiser essa dedução na volta, eu demonstro, tá? Porque eu vou precisar de uns 5, 10 minutos, mas que a pessoa esteja interessada. Nos 5 minutinhos eu consigo chegar, né, sair daquela fórmula de energia sobre tempo e chegar no piu-piu, que é o clássico da física. Mas a ideia dela é muito simples de ser aceita. Você pode não ter eu deduzindo para você, mas é muito fácil você aceitar. Você concorda comigo que quanto mais elétrons atravessam o fio, mais energia eu consigo deixar naquele aparelho, naquela substância? Então, por isso que corrente tem que aparecer. E é diretamente proporcional, porque quanto maior a corrente que percorre o fio, mais energia eu consigo, mais colisões, né? Mais energia eu consigo deixar naquele material. E voltagem também, tá? Porque voltagem, na verdade, vai estar diretamente conectado com a corrente. Porque quanto maior a DDP que você dá, mais motivo você dá para o elétron caminhar. Então é diferente chegar para o elétron e falar, cara, eu te dou 1 volt para você andar 100 metros, eu te dou 50 volts. É igual falar para você, cara, eu te dou R$ 1 para você, sei lá, dar oi pro Rogério. Ah, eu não vou, professor. Eu te dou R$ 5.000. Nossa, todo mundo correndo. Então, voltagem é isso, né? Quanto mais voltagens você fornece, mais motivo você dá para o elétron caminhar de um lado para o outro. E aí, quanto maior a voltagem, mais elétrons você tem passando por um fio, então mais potência acaba sendo fornecida. A fórmula que eu gosto, que eu vou usar nos exercícios, é piu-piu. Pronto. Só essa. Ela é clássica. P é igual a I vezes U. Ou U vezes I. Piu-piu. Só que o que acontece? Vocês vão me dar licença aqui. Eu vou para o Word. Vou de novo na equação do Word, que é importante. A fórmula do piu-piu, ela tem algumas variações. Então, ela tem P é igual a I vezes U, tá bom? Que é o clássico lá bonitinho que vocês conhecem. Só que o que acontece? Vou deixar centralizado que fica melhor. Né? O que acontece? Ela é uma equação que, se você parar para olhar, ela mexe com grandezas muito semelhantes à fórmula do Rui. Então, olha a diferença entre o Rui e o Piu. A diferença entre o Rui e o Piu-Piu é o seguinte: Piu-Piu multiplica I por U. E Rui divide U por I. Uma é multiplicação, a outra é divisão. Então, elas têm uma conexão entre si, porque elas mexem com as mesmas grandezas. As duas estão mexendo com U e com I. Numa eu venho a ideia de dividir, que é a resistência, que dá a ideia de quão o material é resistente para o elétron atravessá-lo. E no outro eu multiplico, porque eu quero ter a ideia do consumo de energia que esse material vai me requisitar. Então é claro que, como elas mexem com a mesma grandeza,
a gente consegue fazer a resistência aparecer na fórmula da potência. Então, essas próximas equações que eu vou fazer, e aqui vocês viram, que essa eu vou deduzir, que essa é fácil de deduzir. Elas vão ser opcionais. Para quem quiser guardar e usar, beleza, guarda, usa. Não gostou delas, usa o RU e o piu-piu, que dá na mesma, tá bom? Você só vai fazer duas contas em vez de uma, mas você vai guardar só duas equações básicas e não vai ter muita confusão na sua cabeça. Mas eu preciso deduzir. O que eu vou fazer para deduzir? Dá uma olhada nesse RU aqui, ó. Eu vou mudar um pouquinho o formato dele. Se eu multiplicar em x esses dois carinhas aqui, ó, você concorda comigo que vai ficar U é igual a R vezes I, tá bom? Porque se eu tenho o valor da resistência e da corrente, eu multiplico em x aqui, resolvo a conta. Então vamos lá fazer isso aqui, ó. Vai ficar U é igual a R vezes I. Bacana? Algumas pessoas que estão estudando por conta própria até aprenderam o RUI desta forma. Essa também é uma forma muito conhecida do RUI. Eu não gosto muito dela, porque o nome RUI é muito mais legal. Tá? Você já guarda pro resto da sua vida. Ó, professor, que legal, o RUI já lembra da forma. Tá, e aí o que eu vou fazer? Esse U aqui eu vou trocar aqui em cima. Então, ó, já que U é R vezes I, então aqui em cima no lugar do U, eu vou colocar R vezes I. Tá bom? Então, até entre parênteses aqui para você ver o que eu fiz. Parênteses, tá? Não é parênteses. Parênteses onde você vai almoçar domingo à tarde. Então, lá onde tinha U do piu-piu, o U eu substituí por R vezes I. E aí o que acontece? Você tem dois I's dentro dessa forma. Então, dá para você multiplicar. I vezes I quadrado. Então, a gente tem, por exemplo, uma forma muito famosa dessa equação, que é o pintinho caipira, é o pir-pir. Em vez do piu, a gente faz o pir-pir, que tá ele aqui, ó, tá? Que, por exemplo, faz de conta que eu te dou a potência e a resistência, que era a corrente. Não dá para você fazer direto isso pelo piu-piu, ó. Se você olhar, não dá para fazer direto, porque o cara te deu a potência e a resistência. Então, o que eu faria, professor? Ah, então você vai usar o RUI para, com a resistência, calcular o U, aí depois vir, substituir o U e achar a corrente pelo pio. Tá? Então, é essa forma que eu vou fazer, que eu não quero ficar guardando muita fórmula, tá? Então eu faço duas continhas, mas eu me viro. Mas, professor, não tem como fazer direto, tendo a potência e resistência já calcular a corrente? Tem, o PIR-PIR faz direto. Então, gosto do cliente. Se você gostou, você vai usar o PIR-PIR para tendo aí a potência e a resistência, calcular a corrente. Ou outras variantes, eu tenho a corrente e a resistência, quero a potência, ou tenho a potência e a corrente e quero a resistência, tá bom? Você gosto do cliente, se você quiser, pode usar. A mesma coisa vai aparecer com um pintinho urbano, com um pintinho paulista, né, que é humano, é pur-pur, mano. Então tem o pio e as variações pir-pir do interior e pur-pur da capital, tá bom? Então o pur, a diferença é que você vai substituir a coisa contrária aqui. Então deixa eu voltar. Aqui a fórmula era RUI. Opa, peraí, perdi a equação. Aqui a fórmula era RUI. Aí o que eu vou fazer para deduzir o PUR? A gente vai trocar o R pelo I, tá bom? Porque como eles podem ser multiplicados em X, eu também posso falar que o I sobe e o R desce. É o famoso o I vem para o céu e o R vem para o inferno, tá bom? Então o I vai lá subir, ascender aos braços de Jesus. Amém, irmão? Eu vi um amém aí. Amém? E o nosso querido R vai para o inferno. Vai sofrer, vai pagar os seus pecados. E aí o que acontece? Aqui, dentro dessa situação, tá bom? Voltando ao pio, você pode substituir o I por U dividido por R. Tá? Então aqui eu posso vir e colocar que é U dividido por R. E aí, da mesma forma, igual a gente fez no PIR-PIR, se você olhar lá em cima, tem U vezes U, e U vezes U dá U quadrado. E aí você consegue facilmente concluir comigo que o U ao quadrado dá na fórmula do PUR. Amém. Aí está ela, tá bom? Então, se você quiser utilizar essas duas variantes, fique à vontade, tá bom? Eu não vou utilizar, mas eu tenho a obrigação de, como professor, apresentar. Então tá apresentado. Para quem gostar, parabéns. Eu não gosto, eu não vou usar essa merda, tá bom? Vamos adiante. Eu separei alguns exercícios aqui pra gente treinar, porque é importante, né? Também. Sem exemplo, uma aula de física não funciona pra merda nenhuma, né? Então, o conceito é esse, a equação é esse. Bang no exemplo, para você se sentir aí
possuída pelo ritmo ragatanga e consegui deitar e rolar na aula do Bonato. Então, vamos que vamos. Primeiro, para efeitos práticos, uma lâmpada pode ser considerada como um resistor, tá? E basicamente é um resistor. E aí considere então uma lâmpada hipirotécnica com as especificações nominais, 50 watts e 100 volts. Eu não sei se eu deixei isso aqui muito claro, tão claro igual a minha careca, mas a potência, ela é medida em watts, tá? Toma cuidado para não confundir com volts, porque como os nomes são parecidos, tem muito aluno que confunde, e aí dá treta. Estou sentindo uma treta. Se você trocar, sua conta vai sair tudo errado. Aí tem aluno que chega para mim, professor, eu comprei um aparelho de som com potência 300 volts. Eu falei assim, nossa, manda então para a NASA, né? Porque não existe isso. Seria 300 watts? Piadinha sem graça, nada a ver. Mas enfim, toma cuidado para não confundir, tá? Volts é U e watts é P, tá bom? Senão trava toda a conta. Primeira perguntinha bobinha, mas é para treinar, você fica bem seguro, bem segura. Qual a intensidade da corrente elétrica, então, que atravessa a lâmpada se ela estiver funcionando de acordo com estas especificações? Então, vamos que vamos. Exercício 1, então, quais são os dados que eu tenho? A potência do maluco era 50 watts e a DDP era 100 volts. Deixa eu botar isso aqui num parágrafo único, porque eu odeio esses parágrafos pulando aqui. Tá? Então, beleza, descer aqui, ó, ficar um zoom bem legal para vocês, até para quem está de celular consegue entender aquelas grandezas ali. E aí, claro, não se esqueça, esse é sempre uma boa. Anota, a primeira coisa, eu sempre falo isso, parece que é brincadeira, mas é sério. Qual a primeira coisa que você faz no exercício de física? Tem muito aluno, lê, lista os dados. Não, entenda a pergunta. Se você não sabe o que o cara está perguntando, você não sabe quando que você vai terminar o exercício. Você não sabe por onde começar. Aí cai naqueles problemas clássicos que eu brinco que o primeiro ano faz um monte disso. Eu mando uma questão, calcule o tempo, o cara me entrega a velocidade. O cara não sabe nem entender o que eu estou perguntando. Então comece pela pergunta, né? Qual é a pergunta? Qual a intensidade da corrente elétrica? Então eu vou ter que calcular o I. Aí pronto, aí cai a ficha, né? Pô, professor, não tenho o que reclamar. Ele me deu a potência, a voltagem, que é o I, ele me deu o P, U, que é I, então eu vou fazer por RUI? Não, vou fazer por PIL. É a única equação que mistura essas coisinhas aqui dentro, tá bom? Então, você vai lá, sentar a bucha no pio, colocar aquilo no cantinho, tá? Já vão precisar de mais espaço. E aí a potência é 50 watts, isso que eu falei, não confunda, né? Sabe por quê? Ainda para ajudar, o nome do U é diferença de potencial. Aí tem muita gente, tem um negócio de potencial, então é potência. Bom, tá aí confunde tudo. Tá bom? Então toma cuidado. Volts é o U, o watts é que é o P. Então P é 50 watts, o I eu quero calcular. Eu sei que tem muita gente que já fez essa conta de cabeça, tá? Mas algumas pessoas não. Então vamos respeitar o ritmo de cada um, vai ficar bem legal, tá? Então a potência é 50, a DDP é 100. A nossa querida corrente vai ficar então que o nosso querido 50 ficou lá na dele e o 100 passou dividindo. E aí, 50 dividido por 100 é a mesma coisa que 5 dividido por 10. 5 dividido por 10 é metade, né? Tanto que 5 é metade de 10, então maravilha, maravilhosa. Item A, alternativa. Que alternativa, trouxa? Corrente dá 0,5 ou meio ampere. Tudo bem? E olha as conexões. Aí eu posso fazer a conexão com o ruído. Ele me pede no item B qual é a resistência elétrica da lâmpada. Então, lá no item B, professor, agora eu quero calcular a resistência. O que eu faço? Eu vou fazer ruim. Mas já para exemplificar, eu vou fornecer outras opções. Você quer a resistência? Então não inventa, se orienta na polenta. R igual a U dividido por I. Vai pegar o valor do U, que ele já forneceu, está ali em cima, 100 volts, e vai pegar o valor do I que você calculou ali embaixo, 0,5. Não sei se você sabe, né? Não sei se você lembra. Dividir por meio é a mesma coisa que multiplicar por 2, tá bom? Então, se não, pega a calculadora, tá aqui a prova, tá? Vamos lá, simbora. 100 dividido por 0,5 dá 200. Fácil, fácil. Vamos botar essa unidade que eu tô adorando as tarefas, as atividades entregas, em que as pessoas mandam lá, ó, lista resolvida no Word.
Aí coloca lá unidade. Ai, aquele símbolo estranho, professor. Esse símbolo estranho é o ohm, tá? Não precisa ficar fazendo essa frescura aqui. Se você quiser, pode continuar escrevendo. Mas a título de curiosidade, para quem está mexendo no Word, para você botar facilmente esse símbolo estranho, você vem inserir símbolo. E tá aqui ele, tá? É o ohm. É bem facinho, você chega facilmente nele. Se você não tiver esse símbolo aqui, que alguns Words não tem, né? Versão gratuita, alguns vocês não vão encontrar. Mesmo assim, isso não é problema. Você vai na letra symbol, que é a letra que justamente faz símbolos, e digita o W maiúsculo. Não pode ser o W minúsculo. Você digitar o W minúsculo, vai vir um ômega minúsculo. Você tem que botar o ômega maiúsculo. Tá? Então tá lá, da mesma forma. Só a título de curiosidade. Mas se você não quiser fazer essa frescura aí, pode continuar mandando do mesmo jeito que tá. Ah, professor, aqui o senhor calculou a resistência por Rui. Tem uma outra forma? Tem. Porque se você olhar bem, ó, você já ganhou a potência, você já ganhou a voltagem e eu estou te perguntando a resistência. Então vamos lá. Você tem o P, o U e o R. Que fórmula que eu poderia usar? O pintinho urbano, por. Então, se você quiser, se você não gosta de ficar botando os ruins no meio da jogada, então vamos que vamos. P é igual a U elevado ao quadrado dividido por R. Você pode fazer por aqui, tá bom? Eu vou fazer, claro, né? Já que propus, eu tenho que terminar. Substituindo os valorizinhos maravilhosamente. Vai ficar a potência, que é 50 watts, é igual a voltagem ao quadrado. Aqui eu vou botar um parênteses, tá? Que senão se confundem todo. Então vou botar um parênteses e elevar essa bagaça ao quadrado. A voltagem é 100 volts elevado ao quadrado dividido pela resistência, que é o que eu quero calcular, tá bom? E aí, para terminar essa continha aqui para vocês, como é que a gente faz? Vamos fazer tudo bonitinho. Primeiro eu vou multiplicar em x, então 50 vezes r virou 50r, e depois eu vou fazer o quadrado, tá? 100 ao quadrado é 100 vezes 100, 10 mil, tudo bem? E aí a gente faz a divisão e chega num resultado que vai dar totalmente diferente desse daqui, tá bom? Não vai bater com o valor que está ali, que se você for ver bem, ó, 10 mil dividido por 50, nossa, professor, mas deu a mesma coisa. Claro que dá a mesma coisa, pelo amor de Deus, se não der a mesma coisa, a física falhou, né? Então, não vem ao caso agora ficar querendo discutir, né, botar vertentes políticas para falar, ah, este é melhor ou este é melhor, tá? Como diria o nosso presidente, dane-se, qualquer uma das duas que você usar, dá na mesma, fica a gosto do cliente. Tudo bem? Então, acho que um bom exercício, bem simplesinho, mas deu para botar bem em prática aí como vai funcionar o piu-piu nessas atividades que vocês vão fazer. Ou pir-pir ou pur-pur, tá? Vai que você quiser. Então tá aí. Se você quiser pegar a resolução completa, tá bom? Já era. Paguei. Vamos para o segundo, que é um exercício do neném. Neném, né? Que esse ano tá um problema. Né? Será que vai ter um neném? Meu Deus do céu, não quero nem ver isso aí. Não, fiquei muito grande, não gostei. Quero ficar pequenininho. Deixa eu aqui. Neném. Quando ocorre um curto-circuito em uma instalação elétrica, como na figura, a resistência elétrica total do circuito diminui muito. Peraí. Estabelecendo-se nele, então, uma corrente elétrica muito elevada. Por isso que a gente fala que é curto-circuito. Você encurta o circuito. Se você encurta, o elétron encontra menos resistência para atravessar esse material. Se tem menos resistência, muito mais elétrons vão atravessar o material. E se muito mais elétrons vão atravessar o material, mais energia térmica eles vão deixar e maior é o risco, então, de incêndio. Por isso que o curto-circuito é perigoso, tá bom? Porque ele provoca incêndio, justamente porque ele aumenta a corrente e esquenta a fiação elétrica da sua casa. Como é um problema de Enem, tá? Aqui passou-se um texto bacana, onde o aluno esperava-se, né, que o aluno retirasse as informações vitais, importantes para a solução da questão. O Enem trabalha muito isso, né? Leitura, interpretação, habilidade e competência de fazer isso. Então, só essa questãozinha está super fácil de ler. Ele fala assim, o superaquecimento da fiação, devido a esse aumento da corrente elétrica, pode ocasionar incêndios.
que seriam evitados instalando-se então fusíveis e ou disjuntores que interrompem essa corrente elevada, quando a mesma atinge um valor, então, acima do especificado nesses dispositivos de proteção. Disjuntor não é disjuntor, tá? Disjuntor é aquela chavezinha que fica dentro da caixa de energia elétrica, tá? É aquele negócio que cai. Ele é muito importante para uma instalação elétrica. Ele é a segurança de que, se por um acaso tiver um curto-circuito na sua casa, ele automaticamente desliga. Ele é automático, ele é bem legal, ele é um cara inteligente, né? Ele identifica, opa, tá passando uma corrente elétrica muito alta, que ele esquenta, ele pau. Não precisa da sua influência, você enfiar o dedão e desligar. Ele automaticamente desliga. Ele fala que caiu o disjuntor, ele derrubou. Vou aproveitar a situação, vai um alerta. Se você tiver um disjuntor caindo constantemente na sua casa, não fique na burrice, desculpa usar essa palavra mesmo, de ficar toda hora indo lá, ligando ele de novo. Porque o fato dele estar caindo, ele está gritando na sua orelha, tem algo errado, presta atenção. Tá bom? Tem algum aparelho que está consumindo mais energia do que deveria, tem algum risco de curto-circuito, alguma coisa que não está funcionando direito. Então, se ele nunca caiu, amém. Glória a Deus. Tá? Reza aí, porque sua casa está uma maravilha. Tá funcionando direitinho. Mas se ele começar a cair, não vai ficar toda, caiu. É uma dessa que você liga, sua casa explode e não sabe por quê. Tá bom? Então ele está te avisando, tem alguma coisa errada, né? Confira a fiação elétrica, vê se você não está colocando muito mais aparelho do que deveria numa tomada. Então por isso que tem essa questão de segurança. Vamos voltar ao exercício, tá? Desculpa aí, mas vamos lá. Então, suponha que um chuveiro instalado em uma rede elétrica de 110 volts em uma residência possua 3 posições de regulagem da temperatura da água. 3, tá? Na posição verão, ele utiliza 2.100 watts. Na primavera, nunca vi um chuveiro primavera, tá bom? Mas no Enem existe, né? Enem é fantástico. Então, um chuveiro primavera, 2.400 watts. E na posição inverno de 3.200 watts. Então, tá, dados relevantes para a questão. Então, não é só ver que tem qualquer medida, ele vai trazer a interpretação de texto. Então, o que acontece? Você tem 3 potências ali dentro da jogada. O P inverno, que vai ser de 3.200 watts. Isso aqui ficou muito grande, né? Eu vou botar P inv. Então, P inverno, que vai ser essa potência. O que mais que ele vai me dar? Verão 2.100, primavera 2.400. Então, nós temos o P primavera, que é 2.400 watts, e o P verão, que vai ser 2.100 watts. Tá? O P de uma vera de 2,30 metros de altura. Né? Verão. Nossa Senhora. Nem na quarentena. Você vê que eu tenho tempo para abrir o Google e procurar uma piadinha bacana para mandar para vocês, mas eu não vou fazer isso. Tem que ser uma piadinha bosta, senão a aula não tem graça. Você fica com raiva do Bonado. Então, voltando aí, né? Não é só jogar qualquer piu-piu. Né? Vai ser importante ter a interpretação de texto e análise para saber com qual grandeza você vai mexer. Por isso que o Enem sempre tem o algo a mais, tá bom? Não é só saber a fórmula e fazer a conta, você tem que interpretar o que ele está pedindo. Então ele está comentando sobre riscos de curto-circuito que produzem correntes elevadas e o dispositivo de segurança é um fusível. Fusível é muito antigo, dificilmente alguém ainda tem fusível dentro de casa. Ou disjuntores. E aí se você ligar um chuveiro, você tem 3 posições. Ah, que bonitinho, né? Um moleque lá lavando o sovaco com o chuveiro pegando fogo. Olha a pergunta. Deseja-se que o chuveiro funcione em qualquer uma das 3 posições de regulagem de temperatura, mas sem que haja riscos de incêndio. Então, qual deve ser o valor mínimo adequado do disjuntor a ser utilizado? Cara, eu fiz questão de botar isso daqui, porque justamente ele nem faz isso, cara. Ele tem distrator. Quando ele manda o valor mínimo do disjuntor, mas 90% dos alunos, mocorongão, vão chegar, então eu vou pegar o valor mínimo, eu vou fazer a conta. Se ferra. Porque lá dentro da questão, ele coloca esta condição para você. Eu desejo que o chuveiro funcione. Cadê a minha caneta? Tá aqui, ó. Em qualquer uma das 3 posições de funcionamento. Então, tudo bem. Ele tem que funcionar para o 2.100, para o 2.400, mas também tem que funcionar para o 3.200. Se você botar um disjuntor só para esse fulano aqui,
né? Digamos que esse fulano aí vai consumir 10 amperes. Ah, vou botar um disjuntor de 10 amperes. Beleza, na hora que você ligar naquela chave, pau, o bicho vai cair e não vai funcionar. Aqui vai dar 2 pau, pau, vai cair mais ainda. Ah, professor, mas ele falou mínimo, porque ele trouxe uma pegadinha do malandro. Tá bom? Então, na verdade, tem que envolver uma interpretação de texto. Qual é o menor valor do disjuntor que eu tenho que colocar para que ele funcione em qualquer uma dessas três situações? Então, qual dessas três potências que consome mais corrente? É a inverno, onde o chuveiro vai precisar de mais energia. Então, no fundo, esses dois dados aqui, não vai servir para bosta nenhuma. Serve para nada, tá bom? Só para questão de interpretação de texto. E aí vem a equação. Eu nem vou fazer a equação, porque o π é tão simples, né? Uma fórmula tão simples de colocar, π. Vem a equação. Onde a potência, você fez a interpretação de texto, é a potência do 3.200, porque é aquele que consome mais energia, e claro, vai consumir mais corrente elétrica. A voltagem é 110. Se você ainda não entendeu o porquê que eu fiz esse cara, vamos até o fim, que aí você compreende melhor. E essa corrente vai dar 29,1 amperes, tá bom? Então quer dizer que nessa posição o chuveiro vai consumir 29,1 amperes. Deixa eu só colocar a título de curiosidade, tá? Se você fizesse o pio também para as outras posições, que era 2.400 ligada no 110 volts, tá? Para aí você entender. Se você entendeu, já vai para o final desse exercício. Se não, acompanhe o que eu vou fazer agora, fica mais claro. Tá? Então, na posição primavera, ele iria requisitar 21,8 amperes. Tá vendo já a diferença para a anterior? Porque como ele funciona uma potência menor, ele vai precisar de menos correntes. E para a função verão, era 2.100. Então, 110 volts. Aqui o que eu estou fazendo, se ficou muito ninja o meu processo, eu estou dividindo, tá? Porque o 110 passa dividindo. Então vai ficar a potência aqui, o 110 passa dividindo, dá esse valor. Vai ficar 2.400 aqui, passa 110 dividindo, 2.400 por 110 dá esse valor. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Então por isso você está vendo eu fazer 2.100 por 110. E aí vai dar 19,1. Então o que acontece? Tem muita aluno que vai falar, como é o valor mínimo, é 19,1 ampere. Aí vem aqui na professor, 20 amperes já dá. Assinale esse cara aqui e caga fora do pinico, estraga a questão inteira. Porque o que acontece? Se você botar um disjuntor de 20 amperes, maravilha. Na posição... que posição que é essa daqui? Verão. Na posição verão, ele vai funcionar. Né? Porque o disjuntor ele suporta até 20, o fio está puxando 19,1, ok. Mas se o fulano botar para primavera, já ferrou, o disjuntor desliga e o chuveiro não funciona. Então você não satisfaz essa condição que o enunciado te dá. Que o chuveiro funcione em qualquer uma das três posições, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, aqui para a primavera. Então não adianta vir falar, é 23, porque ele vai funcionar na primavera, no verão, mas no inverno ele vai cair. Então você vai... Esse mínimo que é a pegadinha, porque na verdade você vai pegar a maior potência e a maior corrente. E em cima deste valor, você vai pegar o menor disjuntor. Quer ver? Vamos lá voltar a analisar. Esses três estão fora, porque esses três eles não funcionam para o inverno, já não satisfaz. E esses dois aqui, professor, tudo bem, esses dois estão certíssimos, porque se você botar um disjuntor de 30 amperes, ele suporta, ele funciona para cada um das três correntes. Se você botar um disjuntor de 40, ele também suporta qualquer uma desses três. Só que aí que vem a condição da palavra mínimo. Aí que o mínimo entra. Então, dentro desses dois disjuntores, qual que é o menor disjuntor que eu posso colocar para suportar o meu carro? Aí, bem, isso justifica porque eu quero 30. Então, tá vendo o Enem para quem vai prestar? E todos, né? Acredito que todos vão fazer isso, porque é interesse da grande maioria. Não, grande maioria não, todos vão fazer. Vocês têm que entender que ela não é uma prova difícil. Ela é uma prova que ela traz isso, os distratores, tá bom? A famosa habilidade e competência. Saber reconhecer, dentro de uma língua portuguesa, quais são as condições colocadas, saber fazer a conta física, que é uma conta muito simples, o piu-piu é muito simples, e escolher a alternativa correta que você tem dentro da questão. Então você vai fazer três correntes, o que acontece com muito candidato?
Tem muito candidato que chega aqui, 19, isso aqui tá aproximado. Vamos aproximar, tá? 19, isso aqui dá aproximadamente 22. Opa, perdão, fiz merda aqui. E esse daqui dá aproximadamente 29. Aí, por incrível que pareça, tem muita gente que chega aqui e fala: não tem nem 19, nem 22 e nem 29. E a pessoa chuta. Ela sai chutando qualquer um, porque além de você saber fazer a conta, você tem que ter essa interpretação, o que é o disjuntor, ter que funcionar para os três e qual é o menor valor daquele que funciona para os três. Então, por isso que eu deixei aí, porque eu acho que além de trabalhar o piu-piu, fica uma questão legal. Trabalha, já que vocês são alunos inteligentes, e são muito inteligentes, vocês conseguem melhorar essa inteligência aí, tá? Um abraço. Não esqueça que a gente vai ter plantão aí, tem que esperar aí a manifestação oficial da escola, com horário oficial. Se você tentar fazer a lista e não conseguir, qualquer coisinha, seleciona aí sua dúvida e guarda para perguntar para mim. No mais, beijox. E a gente se vê porque a quarentena está acabando. Beleza? Valeu!